Gente querida do terror, Nádina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Filhos. Como criá-los? Existe uma regra definitiva? Bom, seguindo a máxima que não há um ser humano igual ao outro, então podemos concluir que não exista um filho igual ao outro. Sendo assim, aquela forma de criar o mais velho, uma criação com sucesso formando um cidadão incrível, pode falhar com o mais novo, obtendo resultados aquém do esperado. Todos dizem, que filho não vem com manual de instrução, e criá-los é o dia a dia, é o aprender com os erros. Realmente é algo complicado. Bom, até se você tem filhos, está criando filhos, já criou filhos, coloque aqui embaixo nos comentários a sua experiência. O que você teria a dizer? Filhos. Filhos. O relato a seguir, ele aborda justamente essa questão. E as consequências que podem vir no ato de criar. Logicamente, talvez nesse exemplo a gente veja excessos, mas mesmo assim vale a pena pensar no assunto. Então, assista o vídeo até o final, porque nós, como Nádinas, podemos aprender muito com a experiência vivida por Gabriel. Experiência que vai nos ajudar como pais, como futuro pais, como responsáveis por criação, independente o elo de ligação com a criança, e até mesmo com filhos. De repente a gente até mude as conclusões que temos por aqueles que nos criaram. Senhor Romário, sou o Gabriel. E o relato, ele irá falar de uma experiência, não que eu vivi, que a nossa família viveu, quando eu tinha 16 anos. Hoje eu estou com 29. Então, eu vou tentar levá-lo até a cena final. Mostrar o que, de alguma forma, ocasionou esse drama familiar. O meu pai. O meu pai não é o pivô, mas é uma das vítimas, digamos assim. Ele era filho do senhor Agenor. Senhor Agenor, um funcionário público, uma vida estabilizada, um homem bem mais velho que a minha avó. Então o vô Agenor é aquele cara sistemático, quieto na dele, vivia entre os livros dele, vivia no meio de biblioteca, ele adorava ler, ele era um cara introspectivo, muito culto, um homem até difícil de a gente manter um diálogo, não que fosse do interesse da gente, mas que fosse do interesse dele, porque ele olhava na maior parte das pessoas assim como previsíveis, primárias. Nunca faltou nada. Ele abastecia sua esposa, a avó Mila, e os seus 3 filhos com o bom e o melhor. Carinho ele dava para os 3. Carinho ele dava para sua esposa, do jeito dele. Um homem que nunca levantou a voz para um filho. Um homem que se preocupou em dar o sustento, dar a atenção, mas deixou a educação por conta da esposa. Mas, sendo assim, ele acatava tudo o que ela fazia. Porque, como ele dizia, é a minha véia que segura as rédeas da casa. O meu pai era o mais velho. Então, conforme o senhor costuma fazer para evitar investigações, ou não investigações, digamos, identificações, eu vou usar a mesma estratégia. Não vou citar nomes. O do vô Agenor, da avó Mila, lógico, que foram nomes fictícios, mas
Para evitar, eu vou chamar o filho 1, filho 2, a filha, seria a filha 1, e o Juninho. Então era uma família de 3 filhos e uma menina. Meu pai o mais velho, o filho 1. Meu tio o filho 2. Minha tia a filha 1. Aí vinha o Juninho. O Juninho, ele era o mais novo. Então quando meu avô casou com a Valmila, ele estava com 32 anos. A Valmila tinha 20. Logo em seguida nasceu meu pai. 2 anos depois, o filho 2. 1 ano e pouco depois, a filha 1. Então a minha avó, com 25 anos, já era mãe de 3 filhos. E segundo consta, uma mãe maravilhosa. Uma família feliz. Mas quando a minha mãe fez 30 anos, ela ficou grávida. Um filho temporão, o descuido. E o meu avô já estava com seus 40 e tantos. Aí nasceu o Juninho. E a minha avó, ela nutriu um sentimento, um amor, sabe? Que eu cheguei a conviver com isso. Mas era algo inacreditável. Ela gostou dos seus outros 3 filhos, lógico, ela cuidou, ela deu tudo. Mas como o Juninho era diferente. Aquilo não era amor de mãe, aquilo era obsessão. Era tudo para o Juninho. Era uma coisa incrível. Porque, segundo eu soube, os outros 3 foram criados dentro de uma regra. Não é eu quero, ganha. Não é ganha tudo de graça. Não é levanta, deixa o quarto desarrumado. Não é, eu não gosto de comer isso. Não. Eles foram educados. Não uma criação rígida, sabe? A disciplina. Não. Mas impondo limites. Só que, de repente, quando o Juninho chegou, a minha avó simplesmente abriu a guarda. Para o Juninho, tudo. Olha, era algo que causava assim até estranheza dos irmãos, mas como eles já eram mais velhos, eles gostavam também do recém-chegado. Claro que isso não foi razão assim para ciúme, minha mãe não me ama. Não. Porque, como eu disse, filho 1, filho 2 e filha 1 eram muito bem educados. E o meu avô, ele notava os excessos. Mas seguia a regra que sempre valeu. A minha avó educava. Ele dava o lado prático e dava o carinho para os filhos, mas aquele carinho meio à distância. Não porque ele quisesse manter. Ele era assim. E todos os seus 4 filhos, inclusive o Juninho, eram apaixonados pelo avô. Que ele tratava todos de forma igual. Eram apaixonados pelo pai. Porque ele tratava todos de uma forma, igual. Não tinha preferência. Ele era o equilíbrio. Mas quis o destino que o meu avô, que tinha como único hobby o jogo de carta. O famoso jogo de carta no clube. Jogavam por merreca. Ninguém ficava rico ou ficava pobre. Mas era aquela parceria de uma vida. Eles chegavam no clube e ficavam jogando noites e noites. Claro, nos finais de semana. Não vou dizer qual era o jogo favorito, que de repente já pode ter outro tipo de identificação. Mas era incrível. E além do jogo, meu avô gostava de uma cachaçinha, uma cervejinha, não era bêbado. É mesmo em churrasco, ele gostava da sua bebidinha, mas não extrapolava.
Só que ele fumava muito. E ele era chefe na sua seção, tinha muitos problemas, aquela vida. Pois é. Meu avô tinha jogado carta de sexta para sábado, de sábado para domingo. No domingo, aquele almoço em família. Os filhos todos ali, aquela reunião. A coisa fluindo. Só que diz o meu pai que o Juninho, para variar, tinha um pedaço de bife só na travessa. Não que fosse o último pedaço, não. Se alguém quisesse comer mais, a minha avó ia lá, fazia. Não. O que mais tinha naquela cozinha era comida. Mas quis o destino que o meu pai viu aquele pedaço aqui e me perguntou: alguém mais está servido? Alguém vai querer? Meu avô disse que ele não queria mais. A minha avó também não. Enfim. E o Juninho não falou nada. Aí meu pai foi, serviu, cortou a metade, que era um bife nos bons tempos, que a carne não era tão cara, colocou no seu prato. O Juninho do nada pegou o outro pedaço, foi no prato do meu pai, pegou e disse: eu tô com fome. Meu pai berrou. Cara, que falta de educação. Quando meu pai disse que falta de educação, a minha avó se intrometeu e espinafrou meu pai em defesa do Juninho. Aí ficou aquela discussão, ficou aquela coisa. Nossa, isso chateava o meu avô, segundo meu pai falava. Mas chateava muito. E não gostava de discussão, principalmente a mesa. E ele olhou para o meu pai e disse: filho, aqui não é lugar de briga. Meu pai. Aí disse o mesmo pro Juninho. Disse que o Juninho olhou para ele e disse: vai a merda. Quando se esperava que a minha avó iria, sabe, dar razão ao meu avô, ela simplesmente disse: velho, não pega no pé do menino. Aquilo criou um nojo, uma coisa. Meu pai falava desse bendito almoço, a gente sentia aquela coisa. Meu avô olhou para ela, mas que ele, como ele era um homem de atitude, ele nunca tinham discutido ou discordado na frente dos filhos, nunca, sabe? Eles deviam se pegar, mas não na frente dos filhos. Meu avô simplesmente levantou, foi para a varanda e sentou na sua cadeira de balanço, lá na varanda. Meu pai levantou, filho 2 e a filha 1 levantaram também. Ninguém ficou para a sobremesa. E a minha avó perguntou, eles ouviram assim: quer mais salada, meu filho? Se eu quiser eu pego. E tu vai querer sobremesa? Claro que vou, eu gosto de doce. Mas era assim. Parecia que a minha avó estava hipnotizada. Aí cada um foi pro quarto e tal. Juninho acabou de almoçar. Eu não chamo o cara de tio Júnior. Não. Que eu herdei do meu pai essa coisa inexplicável. Ele tinha o nome do meu avô. E toda discussão, toda coisa que sempre começava por, atitudes inacreditáveis dele, ele ia chorar para minha avó. E a avó Mila sempre falava a mesma coisa: deixa eles têm inveja de ti, porque foi tu que herdou o nome do pai e não eles. Cara. Só que naquele domingo, depois de fazer tudo que tinha que fazer na casa, claro, minha tia, meu tio, meu pai foram ajudar, aquela coisa toda. Eu deixar minha avó ali, apesar dos pesares, ela fez um almoço maravilhoso, eu deixava ali cuidando da cozinha sozinha. Já o Juninho largou tudo e saiu pra rua, como ele sempre fazia. E depois de tudo terminado, a minha avó foi até a varanda para conversar com o marido.
Só que o marido não estava mais ali. Foi fulminante. Foi uma tragédia. Foi um desespero. 3 filhos adolescentes. Um, os seus 12 anos, pré-adolescência, que era o Juninho. E meu avô simplesmente partiu, sem despedir de ninguém, e com certeza, isso é que mais doía. Angustiado, triste, de ver a discórdia na sua família. Talvez até com aquela coisa assim, onde foi que eu errei? Será que eu poderia ter tomado as rédeas, ter aconselhado a minha velha? Sabe aquela coisa? Ah, mas ele não fez nada disso com os outros filhos. Mas todo mundo ficava pensando de como meu avô partiu. Se ele simplesmente saiu do almoço, teve um mal súbito que teria de qualquer maneira, não chegou nem a pensar a respeito, ou se ele carregou aquela tristeza. E pasmem, a minha avó só estava preocupada de como ia dizer para o Juninho que o pai dele tinha falecido. Pobre menino. Ela claramente não priorizava a perda do marido, embora tenha sentido muito, ou o sofrimento dos outros filhos. Não, a preocupação dela era direcionada. E quando o Juninho chegou, soube da notícia, diz a lenda familiar, que ele perguntou para a mãe dele, para minha avó, se agora que o pai tinha partido, se ele podia trocar de quarto com ela. Ela iria para o quarto dele, ele ficaria no quarto dela, porque a cama era mais confortável. Palavra. Foi assim. Bom, as consequências naturais. Meu pai, o mais velho, jovenzinho, conheceu minha mãe, casou, foi viver a vida dele. Meu tio, o filho 2, simplesmente pegou o que era dele e foi para a capital, porque ele tinha sonhos mais ambiciosos. E a minha tia? Bom, a minha tia tinha nascido com um problema congênito no coração. E isso causava mais raiva ainda, ou incômodo por não entender, que a minha avó não se preocupava tanto com a minha tia, que era uma menina doente, e dedicava essa preocupação para o Juninho. E a minha tia, como diziam os antigos, aconteceu o que todo mundo previa. Ela não vingou. A família se desfez. Minha avó continuou naquela casa gigantesca com o Juninho, como amo o senhor, ocupando o quarto dela e ela trabalhando para ele, limpando a casa, fazendo comida, cuidando das coisas. E além de tudo, bancando o cara. Porque ele, lógico, se tornou adulto. Ele tinha uma vida paralela que ninguém sabia qual era, mas trabalhar, que é bom, nada. O meu avô deixou a minha avó com uma boa aposentadoria. Mas o Juninho pegava tudo. Segundo o relato da minha mãe, nenhuma nem 2 vezes, a avó ia na casa dela para pedir um dinheiro até o final do mês, que tinha acabado. Ela dizia, mas sogra, a senhora ganha mais do que nós ganhamos aqui. E naquele período eu já tinha nascido. E nós somos 3. É o seu filho, sou eu, mais uma boca para alimentar. O Gabriel está naquela idade que precisa de tudo, mamadeira, fralda. E o dinheiro dá, e a senhora não tem dinheiro. A senhora está dando tudo que a senhora ganha para aquele parasita, pronto. Bem que eu sabia que não podia contar com ninguém, eu não tinha nem ter falado contigo, eu devia ter falado direto com meu filho, porque nora não é parente. E saía revoltada. Chegou uma hora que não deu mais. Não deu, inclusive, para o meu pai receber o Juninho em nossa casa, sempre para pedir dinheiro, sempre pedir algum. Eu estou procurando um bico aí, eu vou arrumar um trabalho, eu vou te pagar, eu prometo que eu vou te pagar. E meu pai perguntar, pô, mas Júnior, e os estudos? Aquele professor estava pegando meu pé, aí eu vou voltar, mas não com aquela, talvez eu vá para outro colégio, aquela coisa toda.
Mas num determinado momento, meu pai falou, não, dinheiro aqui tu não pega mais. Eu tenho um filho para criar. Não preciso estar criando outro que já tem idade para sustentar. Aí saía ele todo cheio de raiva, com certeza ia chorar pitanga com a minha avó, que já virou a cara com todo mundo. O resultado, a família se separou. Meu pai, minha mãe, eu, mais minha irmãzinha que nasceu, nós vivíamos assim a nossa vida. No Natal, no Réveillon, a família se reunia. Mas eram os irmãos do meu pai, eram as irmãs da minha mãe, meus tios, minhas tias, meus primos. Os irmãos do meu avô vinham. As irmãs da minha avó também participavam. Muitas vezes nós íamos nas casas deles. Mas a minha avó e o Juninho simplesmente se isolaram, porque não tinham que dar satisfação. Que família é assim? Porque depois que morreu meu marido, eles me abandonaram, eles nunca gostaram de mim, eles sempre gostaram deles. Sabe aquela coisa, E o meu tio Júnior, já um homem, quando chegava em casa 2 da manhã, 1 da manhã, ela levantava, fazia uma comidinha para ele, não sabia onde ele andava. Épocas ele não tinha dinheiro, épocas ele tinha muito dinheiro. E o tempo passou. Até na noite que tudo começou. Eram umas 6 horas para 7 horas, já anoitecendo. Eu tinha chegado do colégio, minha irmã também, minha mãe estava fazendo a janta, meu pai tinha chegado do trabalho, aquela coisa normal. Nisso, uma batida na porta, assim, com força. Minha mãe foi atender, era a avó Mila. A avó Mila entrou assim, desesperada, vocês precisam me ajudar, vocês precisam me ajudar, não pode ser, não pode ser. Todo mundo, não é? Mas o que houve? O Júnior sumiu. Ué, mas como assim sumiu? Ele não aparece em casa, vai fazer 15 dias. Aí a minha mãe até falou, mas sogra, ele costuma sumir, mas não tanto tempo, não tanto tempo. E outra, ele pode sair, ele pode fazer, sabe, se estiver fazendo o que estiver fazendo, ele é diferente dos meus outros filhos, ele gosta de mim. Agora imagina, a mulher vai na casa de um filho para pedir ajuda e para dizer que aquele filho não gosta dela. Meu pai tinha herdado o jeitão do meu avô, só olhava assim, baixando a cabeça, a gente sentia que aquilo doía, mas... Aí a minha avó, eu não sei o que fazer, não tá normal, não tá, eu não sei. Cadê o Juninho? Eu quero meu filho, cadê meu Juninho? Aconteceu alguma coisa com o Juninho? Bom, claro que naquela situação, até meu pai e minha mãe se preocuparam, foram na delegacia. O delegado chamou meu pai, pediu uma ficha técnica, né? Porque a princípio, quando a minha avó entrou na delegacia, todo mundo achou que ela estava falando de um menino de 5 anos que sumiu. Aí meu pai deu a ficha técnica. Aí o delegado Paulo, perguntou, mas você acha que ele pode estar envolvido em alguma coisa? Meu pai disse, olha, eu não sei. Mas posso lhe afirmar, ele não trabalha, a minha mãe sustenta, ele sempre foi o querido, enfim, deu aquele rosário todo. Aí, lógico, começou a procura. E nada de Júnior. Nada. Até que chegou o momento que as procuras cessaram. Foi do necrotério da cidade, sabe? IML, isso, aquilo, hospital, nada. Ele foi dado como desaparecido. Bom, não é preciso dizer como ficou a cabeça da minha avó. Ela se isolou. Simples assim. Não ia na casa de ninguém, não recebia ninguém. Meu pai ligava para ela, ela não atendia telefone. Ela se isolou. Foi. Ela simplesmente pirou. Ela vivia dentro daquela casa, deixava tudo limpinho, o quarto dele, esperando que ele voltasse. Essa foi a primeira fase. A segunda fase, ela já conversava como se ele estivesse ali. Era uma coisa louca. E ela
ela foi desligando da realidade. Ela ficou uma pessoa intratável. Mas tinha o dinheiro dela, tinha a casa dela e mantinha a casa limpa. Não era aquela pessoa assim que, até vamos interditar. Não. Todo mundo pensava, bom, a minha tia, minha avó, sei lá, minha mãe, ela está com dificuldade de assimilar a perda do filho. Ela não aceita que o filho provavelmente estava morto. Aí teve uma vez que o meu pai estava passando na casa dela, assim na frente, eu estava junto. Aí paramos, ela abriu. Ele disse, oi vó. Ela olhou para mim, o que vocês querem aqui? Me criticar? É isso? Ofender meu filho? Dizer que meu filho morreu? Não, meu filho não morreu. Aí o meu pai disse para ela, mãe, eu só vim aqui para saber como a senhora está. Eu tô bem. Tô melhor do que vocês pensam. Que a dona Vitalina vai encontrar meu filho. Eu não entendi bem, mas meu pai, quando ele ouviu aquele nome de Vitalina, ele olhou para mim e disse, vamos embora, meu filho. Só mais tarde eu fui saber quem era Vitalina. Era uma mulher que mexia com magia negra, coisa pesada. Aí, claro, meu pai foi pra cima, foi saber. Perguntar pra minha avó, não adiantava. Ele foi procurar a dona Vitalina. Meu Deus, diz ele que quando chegou lá ficou assim, assustado. Era uma casa normal, uma casa bem no subúrbio, praticamente uma área agrícola. Tinha uma varanda, tinha um quintal, aquela casa de interior mesmo. Não era suja, não era. Mas ela tinha uma carga, ela tinha uma energia. E meu pai não era homem de acreditar em certas coisas, não, e também não era assim de sentir medo à toa. Mas ele confessou que quando entrou naquela sala, que ela recebia, que ela atendia os seus clientes, sala essa, que não ficava no corpo da casa, ficava nos fundos. Ele se sentiu assim. Ela já olhou para ele, então. Veio saber do seu irmão? Eu disse, sim, eu vim. Sua mãe me procurou. E ela pediu para eu entrar em contato com seu irmão para saber onde ele estava. Aí eu ainda alertei a ela que eu iria trilhar por caminhos perigosos e sem volta, que tinha riscos. Ela disse que correria qualquer um, ela queria saber do filho dela. E eu fiz perguntas. Eu dei uma série de procedimentos para ela fazer. Ela levou para casa dela velas, chás, incensos, imagens, ervas, tudo o que eu poderia oferecer. E disse que eu entraria em contato com o filho dela para ela manter a porta aberta para o filho entrar quando assim desejasse. Aí o meu pai olhou e disse, mas parece que a senhora não teve sucesso não, né? Ele não voltou. Ela sentiu o sarcasmo. Aí meu pai disse, mas cobrar a senhora cobrou. Ela, não, meu filho. Eu não cobrei. Porque eu não cobro pelos meus trabalhos. E não cobrei também porque eu sabia que não teria sucesso. Porque o seu irmão estava preso, sem condição de entrar em contato com a família. Aí meu pai disse, mas cadê o seu poder de andar pelas trevas e conseguir libertá-lo? Ela disse, eu perdoo a sua falta de fé. Você é apenas fruto da educação que teve, mas você é um bom rapaz. Mas o mesmo eu não posso dizer do seu irmão. Ele está preso, incomunicável, mas não tem nada a ver com o mundo das trevas. Ele está preso pela lei do homem. Está cumprindo pena e por alguma razão
não pôde ou não quis entrar em contato com vocês. Mas infelizmente, quando eu descobri, já era tarde demais. Aí meu pai se assustou, mas tarde demais por quê? Aconteceu alguma coisa com ele? Ela disse, não, filho. Aconteceu com a sua mãe. Porque ela abriu a porta da sua casa. Essa história toda, eu ouvi de forma furtiva, que meu pai nunca saiba. Mas ele estava conversando com a minha mãe no quarto, achando que eu estava dormindo. E eu, tecnicamente, deveria estar no meu quarto dormindo, mas deu vontade de ir ao banheiro, o banheiro era perto do quarto deles, eu ouvi aquela conversa, fiquei sentado ouvindo. Eu não entendi nada. Mas meu pai foi na polícia, passou todos os dados, as informações que a dona Vitalina tinha passado para ele e fechou. Meu tio Júnior estava preso no Paraguai. E para sair de lá, teria que se mexer todos os pauzinhos, inclusive do governo brasileiro, por ele ser cidadão, enfim. E foi até o delegado foi por isso que nós não tivemos informação nenhuma, porque nos nossos registros não aparecia o nome dele. E ele está preso no Paraguai, mas de repente ele poderia ter ligado, ter se comunicado, não sei porque não falou. Lógico que meu pai foi para o Paraguai. Quando meu tio viu que ele estava ali, o que está fazendo aqui? O que tu está fazendo aqui? O que vem fazer aqui? Veio tripudiar, veio me humilhar? Veio jogar na minha cara que eu colhi o que plantei? Veio? Some daqui, some daqui. Aí disse, Júnior, pelo amor de Deus, está todo mundo preocupado contigo, todo mundo estava achando que tu tinha morrido. Aí você deve ter dado, graças a Deus, claro que tinha dado. Mas não, eu tô vivo e vou sair. Por que, mano? Tu não entrou em contato com a gente te ajudava pra vocês me jogar na cara? Não. Não. Pra me chamar do quê? De contrabandista, de traficante, de criminoso? Não, eu sei o que eu sou e não me arrependo. Eu fiz isso porque vocês me abandonaram, porque tu não me dava dinheiro quando eu precisava, porque ficou falando assim, sabe? Meu pai não quis nem entrar no mérito, só disse pra ele, mano, a mãe tá sofrendo. Ah, deixa sofrer. Deixa sofrer. Aquela velha sempre foi um saco. Bom, essa frase foi suficiente para meu pai levantar e dizer, vire-se. Tu tá por tua conta. Porque eu vim para ajudar o meu irmão. Hoje eu tive certeza que eu não tenho irmão. Quando meu pai saiu, dizer que eu ouvi os gritos do Júnior amaldiçoando todo mundo. E aí era aquela decisão, contar para minha avó. Bom, meu pai procurou até psicólogos, sabe, terapeutas e coisa, geriatras, especialistas, o padre. E disseram que ela deveria saber, porque pior que fosse a verdade, seria melhor do que ela viver naquele sofrimento. Pelo menos o filho estava vivo. E eu lembro que foi meu pai, minha mãe, eu, mais o filho 2, meu tio, a esposa dele, minha tia, foi. E fomos junto com o padre, porque ela gostava muito do Padre Aurélio. Quando batemos na porta, ela olhou toda aquela gente, o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo aqui? Quem chamou vocês aqui? Que dia é hoje? Dia de festa? Eu não tenho comida. Aí o padre chegou, conversou com ela, ela entrou. Aí foram. A casa continuava impecável, mas tinha um cheiro esquisito. Era um cheiro. A impressão que dava, sabe aquele cheiro de rato morto, mas há poucos dias, um rato pequenininho? Então era um cheiro estranho, mas não chega a ser assim. Principalmente o cheiro, a gente percebia que vinha do quarto dela. Aí meu pai falou com a minha mãe, tá sentindo? Tá todo mundo sentindo. Que cheiro é esse, mãe? Ela, cheiro nenhum. O que é? Tá querendo ensinar agora que a minha casa é suja? Que eu sou porca? Veio aqui para me ofender? Bom, foram levando. E o padre deu a notícia.
Quando deu a notícia, a gente esperava aquele... Ela começou a rir. Ela começou a rir. Vocês são loucos mesmo. Vão embora daqui. O que vocês querem? Aí foi quando meu tio, filho doido, disse: mãe, pelo amor de Deus, mãe, volta para a realidade. O Júnior está preso no Paraguai, ele está vivo. Ela, como ele está preso? O Júnior voltou para casa. A dona Vitalina trouxe ele de volta. Ele está lá no meu quarto. Melhor, no quarto dele, no nosso quarto. Porque na verdade nós estamos dormindo naquele quarto, porque depois que ele voltou eu quero ficar perto dele. Ah, meu pai não pensou duas vezes, levantou e saiu. A pergunta: tu vai, o que está fazendo? O que está fazendo? Tu não pode ir invadindo quando meu pai abriu o quarto. Senhor Mário, ele sentiu uma presença. Ele sentiu uma coisa estranha. O quarto tinha velas espalhadas, tinha umas imagens esquisitas. Aquele não podia ser o quarto da minha avó, não podia ser o quarto da mãe dele. Ela sempre foi católica, ela sempre frequentou a igreja, nada contra, mas não era a doutrina, não era a religião dela. E aquilo cheirava. Foi quando meu pai olhou para o canto assim e viu aquela criatura disforme. Lembrava o tio Júnior. Mas o rosto era disforme, o cabelo era uns fios só, era uma coisa esbranquiçada, uma coisa tipo uma sombra, vestindo uma coisa preta, parecia uma capa, e as mãos eram muito compridas, umas unhas, uma coisa esquisita. Aí meu pai, quando viu aquilo, disse: o que é isso? Ele falou assim, mexia assim: oi, meu irmão, sou eu, o Júnior. Meu pai deu uns berros. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Nisso, lógico, chegou minha mãe, chegou o padre, chegou todo mundo ali, começou a sacudir. Pô, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Meu pai estava em pânico. Aí quando ele meio que voltou, o quarto estava vazio. E a minha avó chegou: sai daqui, todo mundo. Sai daqui. Vocês já humilharam muito, Juninho. Sai daqui, chega, chega, chega. Ninguém precisa de vocês aqui. Vão embora, vão embora, vão embora. Senhor Mário. Foi quando meu pai saiu dali, não comentou nada com o padre, não comentou nada com o irmão dele, só falou com a minha mãe. Ela nem perguntou: jura? Tá falando sério? Porque meu pai não era de brincadeira. E jamais ia brincar com uma coisa dessa. Aí a minha mãe, com aquela perspicácia de sempre, disse: Vitalina. Foi quando meu pai atinou. Aí veio as palavras que a minha avó tinha aberto as portas da casa dela. Aberto as portas para ter o filho dela de volta, mas o filho dela não voltou. Então alguém ou algo voltou para tomar o lugar dele. Aí, claro, meu pai procurou na Vitalina. Mas já chegou chegando. O que a senhora fez? Eu fiz o que a sua mãe pediu. A senhora sabe o que ou quem está lá no quarto com a minha mãe morando lá? Ela disse: olha, não dá para ter certeza. Só se eu fosse lá para saber. Mas com certeza do bem não é. Aí a minha mãe: mas a senhora fala isso com naturalidade? A senhora fala como se fosse normal? Não, normal não é. Mas é algo que acontece quando você abre as portas da sua casa. Ela foi atendida. O seu filho voltou. Meu pai: não, a senhora está louca, mas não é o meu irmão. Eu disse: eu sei, mas a sua mãe não sabe. Aí se fez aquele silêncio e coisa. Minha mãe perguntou: o que a gente faz para expulsar aquilo de lá? Ela disse: não tem como. Ali é a casa dele. Só quem pode mandar embora
É a senhora Mila. Bom, a conversa continuou, meu pai meio que se acalmou, de repente não ficou assim tão irritado com aquela mulher, porque aquela mulher só fez o que a minha avó pediu. E ela avisou antes, ela não cobrou nada pelo serviço. Então, a minha avó era responsável do que chamou para a vida dela. Mas é claro, algo tinha que ser feito. Voltaram para casa. E naquela noite tocou o telefone. Na madrugada, meu pai atendeu. Era minha avó. Em pânico, dizendo: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ele está aqui, ele está aqui. Meu pai perguntava: mas mãe, ele quem, naquele desespero? É ele, é ele, é ele. Aí quando a minha mãe percebeu que o pai estava travado, não tinha, pegou o telefone e disse: minha sogra, quem? É o Júnior. Aí ela ouviu assim uma voz: sou eu, cunhada, o Júnior. E deu uma risada. Seu Romário, meu pai já se ajeitou, já foi para pegar o carro, pegou, saiu em disparada. Quando chegou na porta da casa da minha avó, estava lá meu tio, o filho do já estacionado. O que tu tá fazendo aqui? Ué, e tu? Eu recebi uma ligação da mãe, eu também. O que está acontecendo com ela, meu Deus do céu? Meu pai disse: eu sei quanto tu, eu vamos, sei lá, escancarar, vamos arrebentar essa casa, vamos ver o que está acontecendo, vamos entrar lá, a mãe pode estar em perigo. De repente a sirene, a polícia. Aí, pai, o que a polícia está fazendo aqui? Eu chamei. E eles vieram rápido. Até é bom, normalmente eles não chegam tão rápido. Aí quando os policiais chegaram, eles contaram a história. Claro que os policiais ficaram assustados, preocupados, porque vinha um cheiro lá de dentro horrível, 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 horrível. Aí demos a volta toda. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Aí um dos policiais perguntou: o senhor quer que arrombe? Ele: não precisa, eu tenho a chave. Deu a chave para o policial. Eles foram. Quando abriram a porta, segundo consta, aquela casa arrumadinha, limpinha, bonitinha, sabe? Que a minha avó mantinha. Era o retrato de uma casa abandonada há anos. Tudo podre, tudo caído, tudo quebrado, com teia de aranha, um cheiro horrível, cheiro de mofo, cheiro de abandono, cheiro de vela, cheiro de incenso, cheiro de morte, uma coisa, sabe? Vidros quebrados. Aí um dos policiais falou: você tem certeza que é aqui, que a sua mãe mora aqui? Aí o meu tio disse: olha, ele não sabe o que está acontecendo, não temos certeza de nada, não tenho mais certeza de nada, mas é aqui, é aqui. Tentaram acender a luz não acendeu. Aí os policiais
pediram para eles ficarem fora, não entrar, nem meu pai, nem meu tio, nem minha tia que estava ali, nem minha mãe, nem eu que fui junto. Não, para a gente ficar ali fora, nós ficamos ali fora. Nisso, o pior aconteceu. Ouvimos gritos dos policiais lá dentro. O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu, o que é isso? E disparos de arma. Pá, 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 pá. E foi a última vez que se soube alguma coisa desses policiais. Eles sumiram. Eles sumiram. Eu não sei se é a rotina deles, mas deve ser. Outros carros começaram a chegar. Eles devem ter pedido reforços. Aí chegaram, já foram entrando na casa. Não se teve notícia dos 2 policiais e da minha avó. Foi algo inexplicável. E quando amanheceu, aquela imagem de casa abandonada ficou na imaginação de quem viu. Porque a casa estava normal. Não na limpeza, não na apresentação da época que a família morava ali, mas dentro do que a minha avó mantinha. Se abriu investigação, a sorte que a polícia estava ali. Todos testemunharam aquilo. A notícia, meio que ela foi abafada. Porque ninguém queria sensacionalismo, ninguém queria repórter de fora, ninguém queria isso. Passados os dias mais críticos, nós, a família num todo, já estava resignada. De alguma forma minha avó tinha desaparecido e com certeza ela e os guardas não voltariam mais. Se procurou em tudo quanto é canto. Passados uns meses, meu pai resolveu ir visitar Dona Vitalina e ver a versão dela. Foi simples. Aceite quem quiser. A simbologia de que a minha avó abriu a porta da casa dela poderia ser traduzida que ela abriu um portal para um universo desconhecido.